The Clone Wars é uma animação que acompanha a guerra entre a República e os separatistas na época da trilogia prequel de Star Wars. A série já teve um filme e 6 temporadas feitas, e depois de anos aí parada em hiato, ela vai voltar a ser exibida agora na 7ª e última temporada. E por isso, no vídeo de hoje, a gente vai recapitular e resumir tudo de importante que aconteceu em The Clone Wars no período original de exibição da série, antes desse retorno, para você chegar agora na 7ª temporada já sabendo de tudo que tá rolando, todo o contexto em volta dos personagens, ou também só para relembrar momentos muito legais de Star Wars, também vale. Então enfim, vamos falar de Clone Wars. E aí, meus amigos, tudo certo com vocês? Eu sou o Kaique. Se você for novo aqui no canal e quiser se inscrever, só clicar aqui embaixo no botãozinho. Se puder deixar aquele gostei, eu também agradeço muito demais. Tem o link para algumas recomendações de livros e HQs de Star Wars aqui na descrição do vídeo. E também tem meu link pro meu Instagram, onde eu comento as coisas do canal e muita nerdice também. Então me segue lá, beleza? Então enfim, vamos falar de Clone Wars, que é uma das coisas que eu mais gosto dentro do universo de Star Wars, e obviamente vai ter spoiler, né? Porque eu tenho que resumir o que aconteceu nas 6 primeiras temporadas da série. Então, o período original de exibição de The Clone Wars aconteceu entre 2008 e 2014, e foi composto de um filme e 6 temporadas episódicas, que dentro do cânone de Star Wars se passam entre os episódios 2 e 3. E um negócio importante da gente destacar aqui é que as temporadas de The Clone Wars não eram formadas por uma única história, porque os episódios mostravam muitas aventuras separadas umas das outras. Quer ver? Vou dar um exemplo. Tipo, uma pequena sequência de episódios mostrava o Anakin e o Obi-Wan numa aventura. Aí quando esse pequeno arco acabava, o próximo arco focava nos clones, vivendo outra aventura em outro lugar da galáxia. É óbvio que essas diferentes tramas se completam ao longo da série, porque, enfim, todas se passam no mesmo universo. E eu digo isso para explicar que muitas aventuras da série são fechadas em poucos episódios, e não tem consequências pro futuro além desses episódios. E por isso elas não precisam ser citadas especificamente aqui nesse resumo. Tipo, tem um episódio onde o R2 precisa comprar umas frutas lá para um banquete. É engraçadinho, mas, entendeu? Não tem muito a acrescentar. Então, se você lembra de algum outro momento muito bacana de Clone Wars, você pode deixar aqui nos comentários também para debater com a galera. O importante é citar os pontos marcantes das aventuras que causaram mudanças nas histórias dos personagens e mudaram o desenvolvimento deles, entende? E eu vou fazer o resumo dividido por personagens, para vocês verem o contexto de cada um deles até chegar na 7ª temporada. Então vamos começar com a Ahsoka. O filme de The Clone Wars, que é o início da série, começa com um evento bem curioso, que é o sequestro do filho do Jabba. O Anakin foi convocado para salvar o bebê e é nesse momento que é introduzida a Ahsoka Tano, uma Togruta designada para ser a padawan do Anakin. I'm Ahsoka. Master Yoda sent me. E o Anakin, como era todo convencido, não achou essa ideia de ser um mestre muito boa logo de início. Padawan would just slow me down. Mas acontece que a Ahsoka era tão abusada e destemida quanto o próprio Anakin. E assim ela mostrou pro mestre Skywalker que ele tinha muito o que aprender com ela. E foi assim que começou a relação dos dois. Race to the top. I'll give you a head start. A Ahsoka desenvolveu suas habilidades enfrentando poderosos inimigos ao longo da sua jornada, como a Asajj Ventress e o General Grievous, que eram treinados pelos Sith, eles não eram pouca coisa. Mas ela também fez laços com grandes aliados, como o Capitão Rex e a padawan Barry Zoffy, que certa vez foi enviada ao lado da Ahsoka numa missão de infiltração no planeta Geonosis. Essa missão foi realmente bem perigosa e deixou as duas à beira da morte, mas trabalhando em equipe, as duas padawans conseguiram sobreviver. E na jornada dela, a Ahsoka também enxergou como a guerra entre república e separatistas tinha pessoas bem intencionadas dos dois lados, como o Lux Bonteri, um jovem filho de separatistas que chegou até a despertar um interesse amoroso na Ahsoka. But how many of us have you actually met? O romance não chegou a virar um grande namoro, mas a amizade deles passou por bastante coisa, até o ponto em que o Lux passou a lutar pela República com a ajuda da Ahsoka.
E outro ponto muito marcante da jornada da Ahsoka aconteceu em Mortis, uma região mística da galáxia que era como uma dimensão da própria força. Lá, a Ahsoka foi infectada pelo lado sombrio da força e chegou a morrer. Mas ela foi ressuscitada pela luz da força e trazida à vida novamente. Você vê que a jornada de Padawan dela não foi fácil, ela literalmente morreu. E depois de todas essas aventuras, a Ahsoka se tornou uma Jedi bem mais experiente. Ela até chegou a guiar aprendizes nos testes da Ordem Jedi, quando eles foram para Ilum procurar cristais Kyber para fazer sabres de luz. Once you have found your crystal, do not remain inside. Tão bonitinho ver a Ahsoka como professora, me deu muito orgulho ver isso. Mas o grande desafio da Ahsoka aconteceu no final das Guerras Clônicas, quando o Templo Jedi foi misteriosamente bombardeado num atentado. Uma armadilha foi armada para incriminar a Ahsoka de um assassinato, e por isso ela acabou tendo que fugir para o submundo de Coruscant. Mas ela acabou caindo em outra armadilha e sendo presa e julgada. And thus, she will be expelled from the Jedi Order. Mas durante esse julgamento, o Anakin investigou essas acusações esquisitas e descobriu que quem incriminou a Ahsoka foi a Padawan Barriss Offee, aquela amiga da Ahsoka. O Anakin derrotou a Barriss e ela foi presa. E a Ahsoka foi perdoada pela Ordem Jedi. Só que depois disso, ela não sentia mais confiança na Ordem. E assim a Ahsoka decidiu deixar a Ordem Jedi para seguir o próprio caminho dela. A jornada da Ahsoka é incrível e é por isso que ela é uma das minhas personagens preferidas de Clone Wars. Agora vamos falar de outra aprendiz que também foi introduzida em Clone Wars. A Asajj Ventress foi apresentada no início das Guerras Clônicas como uma aprendiz do Conde Dooku no lado sombrio da Força. Ela nasceu em Dathomir, dentro do clã das Irmãs da Noite, que é um grupo de bruxas que consegue usar a força na forma de magia. A Ventress foi entregue à força quando ainda era criança para ser escrava, mas anos depois ela foi resgatada pelos Jedi para ser treinada na força. Mas acontece que quando o mestre Jedi da Ventress foi assassinado, ela abraçou o lado sombrio da força de tanta raiva. E assim ela acabou sendo recrutada pelo Conde Dooku para ser treinada no lado sombrio. I will teach you the ways of the dark side. Depois disso, a Ventress então enfrentou o Anakin e outros Jedi diversas vezes durante as Guerras Clônicas, sempre exibindo grandes habilidades com os sabres de luz e no uso da força. O estilo de luta da Ventress é uma das coisas mais legais de se ver em Clone Wars. Ela é uma adição incrível ao universo de Star Wars. Que personagem maneiro! Só que essas crescentes habilidades dela acabaram chamando a atenção do Darth Sidious, que não gostou de ver uma evolução tão grande de uma aprendiz do Conde Dooku. Palpatine era bem controlador, como a gente sabe. E assim ele mandou o Dooku se livrar da Ventress. She's my most trusted. I said, eliminate her! O Dooku então se voltou contra a Asajj, deixando ela sozinha para morrer depois de uma missão fracassada. Mas como o vaso ruim não quebra, a Ventress conseguiu sobreviver, e ela voltou pro clã das Irmãs da Noite lá em Dathomir, jurando lealdade a elas para se vingar do Conde Dooku. A Ventress então se juntou ao Savage Opress, outro dathomiriano leal às Irmãs da Noite. Juntos eles tentaram derrubar o Conde, mas eles não foram poderosos o suficiente, e perderam o combate. E depois disso, como uma forma de revanche, os separatistas invadiram e dizimaram Dathomir, matando quase todas as Irmãs da Noite. A Ventress ficou desolada por ter levado a guerra até Dathomir, mas ela conseguiu sobreviver. E depois disso ela se tornou uma caçadora de recompensas, vagando pela galáxia, procurando algum destino na vida. E nessa jornada dela pelo submundo, a Ventress chegou até a encontrar a Ahsoka, quando a Jedi estava fugindo depois de ser incriminada pelo bombardeio no Templo Jedi. E como a Ventress tinha aquela mágoa de ter sido abandonada pelo antigo mestre dela, ela sentiu compaixão pela Ahsoka, por ver que ela também tinha sido abandonada pela Ordem Jedi. Isso mostra como a Ventress conseguiu recuperar um pouco de bondade dentro dela, depois que ela abandonou o treinamento dela com Dooku. My master abandoned me, and that's exactly what you did to her.
Sabe por que a Ventress é uma personagem tão boa? Porque ela senta no bar pra afogar as mágoas. Ela é gente como a gente. Eu me identifico com ela. Agora vamos falar do grande escolhido Anakin Skywalker. Com o início das Guerras Clônicas, os Jedi se tornaram generais e comandantes do Exército da República. E agora que o Anakin já tinha passado de Padawan para Cavaleiro Jedi, ele pôde se tornar o General Skywalker, liderando o Batalhão de Clones número 501. Mas o interessante é que a verdadeira batalha do Anakin nas Guerras Clônicas foi a luta dele para conseguir controlar as tendências emocionais e impulsivas que ele tinha dentro de si. Porque o caminho Jedi é pautado na harmonia e no desapego, e o Anakin tinha dificuldade para lidar com isso. E por isso que o Mestre Yoda enviou a Ahsoka para ser uma Padawan do Anakin, para que ele aprendesse a respeitar a independência da Ahsoka ao passo que ela evoluísse como uma aprendiz dele. E os conflitos internos do Anakin durante as Guerras Clônicas realmente não foram fáceis, porque várias vezes durante a guerra ele cedeu à pressão das batalhas e acabou usando o lado sombrio da força contra os seus inimigos. We'll see about that, Poggle. Essa coisa do Jedi usar o Force Choke do lado sombrio é uma coisa meio curiosa, né? Tem um vídeo aqui no canal, inclusive, debatendo se o Luke chegou a usar isso ou não. Vou marcar aqui nos cards e na descrição. É um debate que nunca acaba. O pessoal tá sempre comentando por lá. Dá uma olhada lá que é interessante. E essa impulsividade da raiva do Anakin também aparecia quando conflitos envolviam a Padmé. Porque agora eles eram casados e o Anakin tinha uma relação de posse meio esquisita com a Padmé, que levava ele para um pensamento mais agressivo. Get away from her. E outro ponto muito marcante da jornada do Anakin foi a passagem dele por Mortis, aquele domínio dentro da força que eu já citei aqui no vídeo. Nessa região, 3 entidades personificavam diferentes aspectos da força: as sombras no filho, a luz na filha e o equilíbrio dos dois no pai. E esse pai tentou convencer o Anakin a assumir o lugar dele, porque o Anakin era o escolhido e só ele poderia equilibrar a força. Only the chosen one could tame both my children. Mas o Anakin não aceita, a força fica desequilibrada e os heróis precisam enfrentar as armadilhas do lado sombrio. E nesse combate, o Anakin acaba tendo até visões através da força do que ele faria no futuro como Darth Vader. O Anakin ficou horrorizado de saber que ele faria aquilo tudo, mas depois que o filho foi derrotado, essas memórias do Anakin foram apagadas e ele perdeu esse conhecimento do que ele faria. Seria bom manter aquelas memórias ali, né? Acho que ia ter resolvido um pouquinho só da história da galáxia. Mas o que realmente marcou profundamente o Anakin nas Guerras Clônicas foi a saída da Ahsoka da Ordem Jedi, que fez o Anakin questionar a ética e os métodos da Ordem e do Conselho Jedi. Algo que, inclusive, influenciou muito a queda dele pro lado sombrio, que foi motivada pela desconfiança dele em relação ao Jedi no episódio 3. Agora vamos falar de outro personagem que voltou com tudo em The Clone Wars. Por mais que o Maul tenha sido realmente cortado ao meio lá no final da Ameaça Fantasma, ele conseguiu sim sobreviver ao duelo contra o Obi-Wan. Ele canalizou a raiva que ele sentia do Obi-Wan no lado sombrio da força e conseguiu resistir aos ferimentos. E se manteve vivo até ser transportado pro planeta Ferro Velho de Lothal Minor. Lá, o Maul teve as pernas dele substituídas por patas feitas de sucata e ficou vivendo em meio aos escombros do planeta. O que inclusive fez ele ficar completamente maluco. No! You don't know. Mas acontece que o Maul foi nascido como Dathomiriano, e por isso as Irmãs da Noite sabiam que ele tinha sobrevivido. E assim elas enviaram o Savage Opress, o irmão do Maul, para resgatar ele lá em Lothal Minor. O Maul então foi salvo, recuperou o seu estado mental normal e tomou o Savage como aprendiz. Of course I survived. E juntos os dois, obviamente, começaram a tocar o terror na galáxia, inclusive enfrentando até o Obi-Wan Kenobi, que era o grande objeto de vingança do Maul.
O Savage e o Maul então formaram uma grande aliança criminosa na galáxia, que unia os Pikes, a Black Sun e até os Mandalorianos da Death Watch. A Death Watch era um grupo de Mandalorianos que valorizava as raízes guerreiras de Mandalor. E por isso eles eram contrários ao governo mandaloriano dessa época. Porque nesse período, Mandalor era governada pela Satine Kryze, que tinha uma filosofia pacífica e mantinha Mandalor fora da guerra. Mas agora que o Maul tinha se unido à Death Watch, eles tiraram a Satine do governo num golpe e tomaram o controle de Mandalor. Mas não satisfeito, o Maul ainda desafiou o líder da Death Watch, o Pre Vizsla. No duelo, o Maul mata o Mandaloriano e finalmente toma o controle total de Mandalor para ele. E depois disso, a Death Watch se dividiu em duas facções. Os Super Comandos, que apoiavam o Maul no comando de Mandalor, e a outra facção que se opôs à traição dele, que era o lado liderado pela Bo-Katan, que continuou sendo a Death Watch. Na sequência, o Obi-Wan foi chamado pela Satine para tentar ajudar a libertar o planeta do Maul. E como Obi-Wan e a Satine se amavam, o Kenobi foi desesperado lá para Mandalor. Mas acontece que o Maul usa a Satine como um objeto de vingança contra o Obi-Wan, por causa do sentimento que eles tinham um pelo outro. E assim ele mata a Satine na frente do Obi-Wan. O Maul ainda tentou prender o Obi-Wan depois disso, mas a Bo-Katan e a Death Watch foram salvar e libertar o Jedi. Então, pelo menos no finalzinho da história, a Death Watch fez o bem e se aliou ao Jedi. Só que esses eventos todos acabaram chamando a atenção do Darth Sidious, que acabou indo até Mandalor para acabar com essa ascensão do Maul. Palpatine então entrou em combate e matou o Savage Opress e ainda derrotou o Maul, capturando ele e tirando-o do trono de Mandalor. Então a situação de Mandalor ficou super instável nesse momento, porque o Maul tinha assumido o controle, depois foi tirado pelo Palpatine e tinha toda uma guerra ocorrendo ao redor do planeta. E agora a gente vai falar de outra parte muito importante de Clone Wars, que obviamente são os clones. O Exército da República é composto de clones feitos a partir do corpo do Jango Fett. Mas por mais que eles sejam clones, eles se desenvolvem de forma independente e criam personalidades diferentes uns dos outros. O Capitão Rex é um dos soldados mais experientes e habilidosos do Exército da República. Ele era o braço direito do Anakin e da Ahsoka no Batalhão 501, ao ponto de se tornar um amigo realmente pessoal dos Jedi. O Rex também era bem próximo do comandante Cody, e no início das Guerras Clônicas, os dois foram juntos em inspecionarem uma unidade de clones novatos na lua de Rishi. Mas acontece que os droides separatistas tinham invadido esse lugar, e o Rex e o Cody acabaram se juntando aos clones novatos para combater os separatistas e expulsar os inimigos. E depois dessa batalha, o Rex ainda convidou 2 dos novatos para se juntarem ao Batalhão 501, os clones Echo e Fives, que depois disso se tornaram grandes irmãos de batalha do Rex. E é legal falar dessa relação do Rex com outros clones, porque uma das características mais marcantes que ele tem é a consideração que ele tem pelos soldados comandados por ele, que ele vê realmente como irmãos e não como meros soldados. Esse sentimento de liderança do Rex foi posto à prova em Umbara, quando a unidade do Rex foi comandada pelo Jedi Pong Krell. Acontece que o Krell começou a fazer ataques suicidas com os clones da unidade do Rex, desvalorizando completamente a vida dos soldados. O Rex ficou em conflito com o Krell, mas sem querer desobedecer às ordens dele, porque afinal ele era um superior. I raised my objection to General Krell's plan, but he didn't agree. Mas no fim da história, o Rex descobriu que o Krell queria acabar com os clones, porque ele era um traidor da República que queria ir pro lado sombrio da força, para ser treinado pelo Conde Dooku. You're an agent of Dooku. Not yet, but when I get out of here, I will be. O Rex então lutou ao lado dos outros clones contra o Krell e conseguiu derrotar o ex-Jedi. E um outro momento também muito marcante da vida do Rex aconteceu quando ele viu o clone Tup perder o controle e matar a Jedi Tiplar no campo de batalha.
Depois disso, o Fives, aquele outro clone amigo do Rex que eu já citei, descobriu que existia um chip controlador na cabeça de todos os clones. E que também existia uma conspiração na República para manter isso em segredo. And now that we have removed your chip, we do not know what will happen to you. Esse era o chip da Ordem 66, só pra deixar claro. Só que as outras pessoas começaram a achar que o Fives estava louco, delirando com essa história de conspiração. E assim ele foi taxado como traidor e morto. Mas o Rex se manteve leal ao Fives e acreditou na história que ele descobriu sobre os chips. Então esses são os pontos que eu acho mais importantes para contextualizar e resumir o que foram as Guerras Clônicas em The Clone Wars, no filme e nas 6 primeiras temporadas. É óbvio que tem muita coisa, então recomendo que você assista a série porque ela é incrível, muito divertida. Eu compro bonequinho de The Clone Wars, gosto de ficar revendo meus episódios preferidos, é um negócio muito bacana. Vá assistir. Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido relembrar esses momentos de The Clone Wars. Espero que tenha deixado claro qual que é o contexto da série também para quem vai começar a ver nessa 7ª temporada. Deixa aqui o seu comentário de algum momento que você também curtiu muito em The Clone Wars, sei que vocês são fãs também. E se você gostou do vídeo, puder deixar um like, um gostei aqui, eu agradeço muito, me ajuda demais. Se você ainda não for inscrito no canal, te convido a se inscrever também. Então fico por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, show! E um abraço.